Cada um de nós foi criado de um jeito. Além disso, nossa essência, as experiências que passamos, as lições que aprendemos ao longo da vida, tudo marca a nossa personalidade. A partir de agora, este programa vai ouvir as pessoas de uma forma diferente. A gente vai mergulhar no universo humano e trocar ideias para entender como, em meio a tanta diversidade, funciona o processo de educação. A convidada de hoje é filha de diplomata e sobrinha neta do poeta Manuel Bandeira. É atriz, produtora, escritora. Nascida na Suíça, ao longo de sua carreira, atuou na televisão, no cinema e no teatro. Eu vou conversar com ninguém menos do que a minha querida atriz Sílvia Bandeira. Sílvia, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui. É um prazer iniciar essa nova etapa do Educação com você. E eu vou direto para as perguntas. Qual é a figura que mais marcou a sua infância? Eu acho que a figura do meu pai teve um peso muito grande em termos, já que está se falando de educação, em termos de educação, porque ele tinha aquela severidade com aquele toque de doçura. E eu acho que eu devo a ele a minha curiosidade eterna em relação à literatura. Eu comecei a ler muito jovem, e eu fiz muitos anos de análise, e um dos meus analistas disse que a literatura me salvou, porque eu mergulhava naquele mundo. Se aprende tanta coisa através dos livros, né? E eu acho que isso faz parte integral da parte que você acabou de falar, que é a educação. Você falou em ser severo, né? Uma vez eu comecei a ler um livro sobre a história da infância e, ao contrário do que a gente acha, né, no senso comum, a história da infância é muito triste, coisas que as crianças passavam lá longe, né, lá atrás, e como a gente foi aprendendo a cuidar das nossas crianças. E aí, quando você fala em rigidez, o que você quer dizer na prática? Assim, você poderia falar de alguma atitude que era rígida e que, claro, ele estava querendo fazer na melhor das intenções possíveis. Mas acontece que tudo que você falou, aquário, né? Vieram milhões de coisas à minha cabeça. Primeiro, se havia uma rigidez e uma severidade muito grande lá atrás, hoje não tem severidade nenhuma, as crianças perderam o norte. O que eu quero dizer com isso? Você agora pode responder mãe, pai, não existe o respeito que havia. Tá? Eu não estou falando, eu nunca, por exemplo, nunca apanhei. Recebi uns beliscõezinhos da mamãe porque eu era insuportável. Hoje eu me dou conta porque eu sou mãe e avó, então eu sei o que é criar uma criança, criar um adolescente. E o papai era assim de castigos. Não, tipo, tá de castigo. Então, na minha fase de adolescente, todo pai tem como é que é? Toda a Bela tem um pai que é uma fera. O papai tinha um ciúmes tão absurdo que eu não podia ir para as festinhas. Era uma coisa que eu fazia muita coisa escondida. Então, isso melhorou muito hoje em dia. Você tem uma liberdade maior. Mas essa severidade em que pode, não pode, vai de castigo, cala a boca, isso é uma coisa que também não funciona, tem que ter um meio termo. E quem te acobertava nessas suas fugas aí? Como é que você fazia essas fugas, Sil? A mamãe quando não eram fugas, a mamãe dizia, Otávio, a Sílvia já é uma adolescente, já está com 14 anos, deixa ela ir para a festinha. Aí vinha a segunda etapa da bronca. A mamãe botava um tracinho no meu olho, porque naquela época todo mundo usava tudo, né? Mini saia, etc. Aí o papai disse assim, mas ela não vai maquiada, vai? Então eu tinha que sair de casa para poder botar o tal tracinho, o rímel, o batom. E ela passava a semana conquistando meu pai para deixar eu ir à festinha. Só que eu era assim, a primeira a chegar e a primeira que eles buscavam. E lá naquela época todo mundo ia sozinho. Então, enfim, essas coisas eram assim um pouco excessivas. Eu lembro, eu fui criada pela minha avó, que nasceu em 1921, imagina. E eu também era a primeira a chegar e era a primeira a sair, estava lá. Eu lembro uma vez que o meu irmão, a gente estava numa patinação
e o meu irmão, criado pela minha avó, pela minha mãe, tinha mais liberdade. Ele, não, você está comigo, você está comigo. Menina, quando eu desci, o tempo depois, você não imagina a bronca, ela só falou assim para mim, nunca mais, hein? Nunca mais. Mas sempre tentando acertar, né? Sempre achando que aquela era educação. Moça direita tinha que estar em casa até as 10 horas da noite, até porque no final de festa sempre rolava uma briga. Mas eu queria que você me dissesse que forma essa educação que você teve na infância marcou a sua vida dali para frente? Eu tenho um tipo de infância pouco comum, porque, como brasileira, eu nasci em Genebra, na Suíça, e eu passei os primeiros 18 anos da minha vida vivendo em muitos países. Então, eu adquiri naturalmente a facilidade. Primeiro, eu sou poliglota, não tem nisso nenhum, papai brincava comigo, não tem nenhum motivo de show-off. Ah, sabe falar vários idiomas, não é isso. Eu fui alfabetizada em inglês. O primeiro idioma que eu escutei foi da governanta que cuidava de mim, que era Suíça, era Genebra, se fala francês. Depois eu fui realmente morar em Paris, então fui no colégio de freiras, que se falava francês, obviamente. Nos Estados Unidos, eu aprendi inglês várias vezes, porque eu estive em Chicago, depois estive na Austrália, o sotaque mudou um pouco daquela coisa americana anasalada para um inglês um pouquinho mais britânico, se você quiser. E o que mais? Estive na Guatemala, onde eu aprendi espanhol, porque tudo que é brasileiro acha que bota um T no meio da conversa que está falando espanhol, mas não está. Falar espanhol é diferente de dizer porque você, você, sabe que eu sou. Enfim, o que eu quero dizer é que isso foi uma forma de educação muito legal, ao mesmo tempo que a gente não pode deixar de chamar a atenção que é confuso para uma criança fazer e desfazer lares ao redor do mundo, fazer e desfazer amizades. Né? Eu tenho amigos até hoje com quem eu me correspondo, né? Espalhados pelo mundo. Então, eu tenho até hoje aquela inveja branca do meu marido, que foi sempre do Santo Inácio e que, não sei quantos anos depois da formatura, todo ano eles se reúnem, todos já mais velhinho, se reúnem. Eu vou me reunir com quem? Eu tenho o 3º ano primário de um colégio chamado São Patrício, que não existe mais. Então, o que você está querendo dizer, Silvia, é que teve um lado positivo de muita cultura, muita gente pensando diferente, de línguas diferentes, mas, ao mesmo tempo, você acabou não criando raízes, especialmente no momento em que a gente não tinha a tecnologia que a gente tem hoje. Perfeito. Eu não tinha raízes, porque as raízes eram criadas em cada país para onde o meu pai, ou cada cidade de cada país para onde o meu pai era transferido. Então, se por um lado eu posso hoje reconhecer que é muito positivo saber que eu sou uma pessoa que entendo vários idiomas e entendo a forma diferente de cada povo. Vou dar até um pequeno exemplo. O americano, ele está com você, ele não te toca, tem uma distância. O brasileiro, o latino, se abraça, se beija. Eu, quando cheguei aqui, aquilo me causava espécie, como diria a mamãe. Causava espécie, todo mundo abraçando muito. Hoje em dia, eu sou a primeira, até porque, como atriz, isso é tão natural, mas havia uma cultura de um certo distanciamento. Então, dependendo do país, você tinha que se adaptar a essas mudanças. E as mudanças, para uma criança, para uma adolescente, são sofridas na medida que o que eu queria mesmo era do samba, era do feijão com arroz, do guaraná, que eu nem gosto muito de guaraná, mas lá fora eu queria guaraná. Sim, eu queria ver minha família. Né? Então, as saudades misturadas com o fascínio de estar em lugares muito interessantes. Eu acho que é isso, mas que me deu uma base de educação, que eu vou dizer para você, que eu acho muito legal. Na Copa do Mundo, uma coreana super gente boa, né? Não sei o quê. A gente se encontrou uma vez, eu ajudei, e aí um dia ela chega e dá um pulinho assim na minha frente, tipo, dei um pulinho. Quando ela deu aquele pulinho, o que a latina fez? Agarrou a menina, e a menina parecia um pedaço de pau, assim, tipo, que louca é essa que está me agarrando? Aí eu imediatamente soltei e falei, Daniela, pelo amor de Deus, você é relações públicas, devia saber isso, mas naquela coisa, naquele fascínio, sabe, porque eu sou muito apaixonada. Então, a gente daqui a pouco vai chamar um VTzinho, porque eu fui para a rua, mas antes disso, eu queria ouvir de você, qual foi o professor que te marcou? Você teve algum professor assim que te marcou e por que ele te marcou? Não vou lembrar de nomes, porque eu tive professores ótimos e professores chatíssimos.
Mas o professor que sempre me marcou era aquele que conseguia tornar aquela aula viva. Eu vou voltar mais uma vez à admiração enorme que eu sempre tive pelo meu pai. E eu nunca fui uma pessoa muito estudiosa. Era aquela coisa vapt-vupt, estudar de última hora. E eu me lembro que história, que é tão interessante, mas eu achava cansativo e provavelmente o professor não era bom. E eu tinha uma prova no dia seguinte, e eu cheguei com a pauta, e eu morava no Chile nessa época, em Santiago do Chile, e eu estava num colégio que era francês. E eu disse, papai, eu não sei nada dessa matéria da Idade Média, e tem muitos nomes e não sei o que lá. Primeiro eu levei muita bronca, como você me dá isso de última hora? Depois ele tornou aquele episódio, aqueles 2 capítulos tão fascinantes, que na hora eu tirei a melhor nota, porque eu era assim, ou a melhor ou a pior. Mas nesse dia, especificamente, ele me fez ver aquele período da Idade Média, do que estava acontecendo. Aquela história, né? Ele te mostrou um cenário, você mergulhou mostrou ali. Um cenário. Isso, por isso é que eu digo para você que é um pouco difícil, às vezes, eu lembrar de um determinado professor, porque eu diria que o melhor professor é sempre aquele que consegue fazer você prestar atenção. Eu vi um dos filmes indicados... Isso rapidinho, indicado agora para o Oscar, é um filme dinamarquês chamado Another One, que são 4 amigos, professores, todos bebem muito, mas o que interessa é que um deles, que é um bom ator, o Mad Matkison, ele tem um nome assim, dinamarquês, ele dá umas aulas que aqueles adolescentes não prestam a menor atenção. Aí começam a aconselhar ele a tomar um pouquinho, que é um absurdo, não vem ao caso, e ele torna a aula interessantíssima. Porque como é que você vai fazer um adolescente hoje prestar atenção na tua aula? É só tornando essa aula... derrubar os muros da escola, levar a escola para o mundo. Porque às vezes o professor de história está preocupado qual é a data exata em que aconteceu, não sei o quê. Aquilo eu detestava, mas eu gostava de entender o contexto humano, né? Como a humanidade reagiu às intempéries, como a humanidade conseguiu prosseguir. Então, acho que o que você está falando aí é super importante. A gente vai dar uma paradinha agora, que eu quero muito que você assista. Eu fui para a rua, eu quero muito que você assista esse VT que a gente vai passar agora. Eu percorri as ruas do Rio e encontrei uma pessoa muito especial. Vem conferir. Eu estou na Vila Olímpica Arthur da Távola, em Vila Isabel, um lugar de muito verde e paz, tranquilidade. É tudo que um ser humano precisa e tem direito. Esse não era o caso da minha entrevistada Isabela Lopes, que vivia uma situação de aprisionamento psicológico, e ela vai contar um pouquinho para a gente essa história. A educação e o tratamento psicológico foram fundamentais para que ela pudesse se libertar. Isabela, bem-vinda ao Educação. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que você passou. Que aprisionamento era esse? Que história é essa? Olá, Dani. Tudo bem? Então... um aprisionamento emocional, né? Na verdade, porque eu tive 2 filhos no meu primeiro casamento e eu me sentia muito sozinha. Então eu conheci o meu ex-parceiro, né? E acho que ele viu uma certa fragilidade ali e entrou nesse circuito e tal. E ele me tratava feito uma rainha. Então assim, me tratava feito uma rainha, mas tudo que não se deve fazer no relacionamento ele fazia. Me traía, mentia e, assim, ameaçava me deixar depois que eu já estava acostumada com ele, acostumada com a presença dele. E eu ficava muito triste, porque eu gostava muito dele, né? E me sentia protegida, uma falsa proteção, né? Que não existia. Controlava seus horários? Controlava tudo. Inclusive, assim, essa prisão não era só emocional, era uma prisão financeira também, né? Eu sempre trabalhei, sempre fui independente, trabalhei. E, assim, ficava sempre tudo mais pra mim. Inclusive, assim, perdi 2 carros, né? Porque eu tinha um terreno de herança e aí eu vendi esse terreno, comprei um carro para ele trabalhar, acabou que ele não trabalhou, mas ele ficou com o meu carro porque, de alguma forma, ele me envolveu de um jeito que eu coloquei o carro no nome dele. E quando a gente se separou, ele ainda me ameaçou, dizendo que se eu não entregasse o carro, ele ia chamar a polícia. Um carro que eu comprei com o meu dinheiro. Mas enfim, né? Ele me aprisionava dessa forma, mesmo
Eu sendo estudado, como que pode isso? Aí você pergunta, como é que uma pessoa que fez uma faculdade de pedagogia se deixa envolver dessa forma? Se deixa envolver. O emocional, ele acaba com a gente. Acaba. Então, assim, eu conversando com a minha filha, ela estuda na Fundação Osório, então, assim, ela é muito antenada. Ela começou a abrir meus olhos para determinadas coisas que eu não estava enxergando. E ela tinha apenas 14 anos. E aí eu decidi que eu não queria mais aquilo para minha vida. Decidi me mudar e eu não queria mais ficar com ele. E assim, ele me agrediu, quase me matou, me arrancou 7 dentes, abriu meu supercílio, estourou meu tímpano. E era um homem que eu achava que me protegia. Não fosse os vizinhos, ele teria me matado. Então assim, eu fiquei numa fase da minha vida muito triste. Mas eu lembrei, eu falei, gente, eu estudei, por que eu tô assim? Eu não preciso passar por isso. Nesse dia que houve essa agressão, como é que você saiu dessa situação? Você saiu de casa, ele saiu de casa, como é que foi isso? Depois que você apanhou, que você quase morreu, como é que foi isso? Eu quebrei o vidro, pedi socorro, os vizinhos vieram socorrer. Senão acho que ali seria meu fim, de verdade. Porque assim, meu ex-companheiro tinha quase 2 metros de altura, 100 e poucos quilos. Então, assim, eu virei realmente um boneco na mão dele. Foi uma agressão, assim, tamanha. Gente, mulheres, não se permitam. Nunca. Ninguém precisa disso. A gente não precisa disso. Deus nos capacitou para a gente lutar, criar nossos filhos. A gente não precisa passar por isso. A gente precisa, assim, de um homem para ser companheiro. Não para nos manipular e nos fazer refém dele. E aí, os vizinhos tiraram ele de casa, levaram você para o hospital? Uma aluna me levou para o hospital. Uma aluna, Caroline. Ela me levou para o hospital, eu fui na delegacia, dei parte, nada aconteceu. Normal, né? Até hoje? Até hoje não. Isso tem quanto tempo? Foi em junho de 2018. Nossa. Nada aconteceu. Sendo que quando eu fui na delegacia, eu soube que ele já tinha agredido uma outra pessoa. Eu não vou citar o nome dela porque não tem nada a ver, mas já havia uma queixa de violência doméstica contra uma ex-companheira. É uma ex-companheira que... E aí, você começou a fazer um tratamento psicológico para poder te tirar daquela situação? Desse buraco. Um buraco, porque assim, eu deixei de existir, né? Comecei a fazer um tratamento psicológico, voltei a estudar, fazer cursos e aí eu conheci a Andreise. Fiz cursos de trança, que trança resgata nossa identidade, né? E fui me levantando e também conheci uma pessoa muito especial na minha vida que, assim, hoje eu posso dizer que eu sei que o que é ser casada. Porque é uma pessoa que soma comigo, tá sempre comigo para tudo. A gente não tem segredo de nada, de ganhos, de gastos. Então, assim... E educação? Como é que você acha que a educação entra aí nessa tua história? Você falou no início... Ah, poxa, eu tinha toda a condição de sair porque eu tinha uma formação. Eu sei que depois disso você foi fazer mais cursos ainda. Onde é que a educação entra nessa tua libertação? A educação nos dá asas para voar, né? Para fazer o que a gente quiser, né? Então, assim, quando eu me dei conta de que, poxa, eu sou auxiliar de enfermagem, eu sou pedagoga, eu sou cozinheira industrial. Então, assim, eu tenho estudo, né? Eu não preciso ficar dependente de ninguém. Eu fui voar. Você tinha todos os instrumentos ali na sua mão, a arma, as ferramentas. Isso. E eu não aproveitava. Por que eu não aproveitava? Por omissão, por pressão, né? De estar presa naquele relacionamento abusivo. E aí eu me libertei. Então, assim, na educação eu conheci muitas outras pessoas, outros horizontes, outros pensamentos. E a gente começa a trilhar novos caminhos. Hoje você tem curso de quê? Fala aí pra gente encerrar a entrevista. Então... Eu sou pedagoga, sou cozinheira industrial, sou auxiliar de enfermagem, sou extensionista de cílios, sou transista, né, minha mais nova profissão, e pretendo fazer muito mais. Gente, estuda, vale muito a pena estudar. Não precisa ser um conhecimento acadêmico, um conhecimento técnico, já basta. Você consegue se sustentar sozinha e você não precisa de, seja homem, seja mulher, qualquer parceiro, para nada. Seja autossuficiente. Obrigada, Isa. Nada, eu que agradeço. Sucesso para você. Obrigada. E obrigada pela sua coragem de contar para as pessoas, para os telespectadores, tudo que você passou. Tem que contar. As mulheres precisam ter coragem. Voltamos ao estúdio. Que história forte. Silvia, o que você diria para outras mulheres que passam por essa situação aí semelhante à da nossa entrevistada? É uma história
muito forte, uma história terrível e, como você disse, uma pessoa, uma moça que tinha educação, né? Mas eu acho que as mulheres entram num envolvimento amoroso que é difícil perceber até acontecer os sinais de violência. Isso vai passar, isso é do temperamento. E eu acho que a mulher tem que sentir e saltar fora. Eu não tenho outra coisa para dizer. Claro que é mais fácil dizer do que fazer. Você está apaixonada, você está casada, você tem filhos pequenos, e a gente já viu essa história contada de tantas maneiras, e está acontecendo tanto aqui no Brasil, e o feminicídio, e esse horror contra a mulher, né? Ainda bem que nós temos a lei Maria da Penha, mas até que ponto, sabe, precisaríamos de mais castigos de advogados que não deixem isso continuar, porque o homem tem a força bruta e nós temos o dom da palavra. E eu não sei o que faz com que certos homens tenham tanto ódio a ponto de querer aniquilar a figura que eles dizem amar. Então, eu não sou abalizada no assunto, eu só sei que eu não ficaria. Eu tive um relacionamento, não de bater, mas que essa pessoa que é um pesadelo na minha vida, que eu não menciono nem nome, não faz parte das minhas entrevistas, foi o pior ano da minha vida, eu era bem jovem, mas os ciúmes dele era tão doentio que eu tinha uma pessoa que estava sempre me seguindo para ver onde eu ia. Ele É foi horror, é uma prisão. Era uma coisa horrorosa. Então, talvez eu não me desse conta, porque eu saí fora rapidamente. No programa de educação não pode falar sartei, né? Pode então, sim, aqui é tudo na descontração. Eu quero dizer é que eu saí fora, graças a Deus, porque era um absurdo. Quer dizer, eu me lembro uma vez alguém me fazendo elogio, mas como ela é bonita, ele botou a mão em volta e disse, muito obrigada. Eu disse, que isso? Não sou seu cavalo, porque ele tinha um cavalo na época, porque você elogia a mulher e quem tem que agradecer o marido, quer dizer, era uma sensação de posse absurda, mas sair. Então, eu acho que quem sente que existe, e se tiver violência física, tem que sair na hora, não pode admitir esse tipo de comportamento. Mas, mais uma vez, é muito difícil você aconselhar uma pessoa que não percebe, acha que vai passar. A gente sempre fica achando, por isso tem essa coisa do abusador, né? Ele te dá com uma mão e te tira de outra, e te bate de outra, e aí eu não estou falando nem de violência física, te bate te controlando, te cerceando, te fazendo uma pessoa completamente que é uma violência enorme. Um robô. Você falou de uma frase que você queria repetir, que você achava muito importante. Eu queria que você falasse aqui no ar para a gente. Eu acho que é importante para um programa ligado à educação, porque se fala muito o que é o voto, como é que é votar, como é que não é votar. E tem uma frase do Raul de Leone que eu acho muito bacana. Para votar, você tem que ter educação para saber votar. E você tem que ter liberdade para poder votar. Né? Então, o que acontece? Se você não tem educação, se você não tem o básico, aí você sabe o que acontece em vários países, não estou falando só dos nossos, você compra a pessoa. Você compra o voto daquela pessoa que não tem esse básico, que é a educação. E quando eu falo de educação, é uma condição para poder saber o que está acontecendo. Só queria falar isso, que eu acho que tem a ver com... Né, sim, com o programa eu entendo que você está falando educação, não é saber equação matemática, mas é uma educação que te leve a um espírito crítico. E daí vem essa coisa, derrubar os muros da escola e trazer a vida para as pessoas, para aquelas crianças. E você pode trabalhar diversos conteúdos a partir disso, histórias a partir disso. Enfim, é uma maravilha. Qual a forma que você acha, eu estou aqui dando a minha opinião, mas eu quero ouvir a sua, qual a melhor forma de aprender algo? Você aprende realmente alguma coisa através de experiências. As experiências vividas, as positivas e as negativas, porque ninguém tem aquela vida que a gente vê tão bonitinha nos Instagrams e Facebooks da vida, em que são sempre todo mundo muito feliz, fotos lindas. Tem muitas coisas sofridas. O nosso país, o Brasil, está sofrendo uma coisa inenarrável nesse momento, né? Que são as faltas de vacina, a falta de leitos, é um sofrimento que a gente não consegue mais ouvir falar nisso, né? Eu tenho um lado, que eu acho que também é uma coisa que você iria mencionar, como fugir dessa coisa sofrida que a gente está vivendo hoje em dia. Quer dizer, eu sou uma atriz que, no momento, não estou podendo exercitar minha profissão. Estou com um projeto maravilhoso com um ator e cantor, que é o Maurício Badu,
ligado à vida do Charles Aznavour. Tenho minhas aulas de canto, tenho online a minha análise, tenho ginástica, faço uma aula, você falou de Coreia, a minha caçula que está grávida e eu estou na maior felicidade, está morando em Seul, e ela arrumou um jeito, como são 12 horas de diferença, de me fazer uma aula de Mat Pilates. Eu aqui às 8 da noite com a professora dela, que é do Rio, e ela em Seul. Nossa. Então, eu fico da gravidinha e é uma forma de me obrigar a fazer um alongamento, a fazer alguma coisa e não ficar nessa lassidão que a gente fica quando não tem alguma coisa te ligando. E aí perdi o fio da meada total, você volte para onde você quiser. Não, eu quero voltar para uma outra pergunta. Se você tivesse que ensinar alguma coisa, se depois de todas as suas dores, de superar adversidades, das suas felicidades, se você tivesse que mandar uma mensagem para alguém, qual seria essa mensagem em torno da educação? Em torno da educação é de ter a consciência de querer sempre estar aprendendo alguma coisa. Né? É algum curso, é online, hoje em dia está difícil, você fazia presencial, mas online. Né? Então, é ler os livros, os grandes autores, dependendo da profissão, é mergulhar num mundo que não seja só o nosso celular, só o diálogo com o outro, quer dizer, eu preciso ter esse olhar em relação a coisas que me estimulem, eu digo, intelectualmente, porque no mais, o único conselho que eu acho que eu posso dar, que não é um conselho, é uma forma de ser, é você ter, apesar das adversidades, alguma coisa de otimismo, acreditar que isto também passará. E que sempre é uma oportunidade da gente aprender. Como você acha, como mãe, que deveria ser a educação de um ser humano? Esse é tão difícil. É você talvez não usar, porque todos nós sempre vamos nos queixar de como papai e mamãe nos criaram. Eles deram o melhor naquela época, naquele tempo. Foram os pais possíveis. O importante é você ser amado e amar. Né? Isso eu não tenho a menor dúvida. Erraram. Eu também errei muito com os meus. Então, o conselho é você ouvir mais a criança, mas sempre dando limites. Eu acho que isso é meio que o que deveria acontecer, mas nem sempre acontece. E esses limites, você acredita que devem ser no diálogo, devem ser de uma forma mais incisiva, tipo, bota no cantinho para pensar um pouquinho? Como é que seria esse limite hoje para você? Dentro de uma compreensão, eu acho que tem que ter um lado lúdico, mas na hora que a criança sente que vai montar, aí você tem que dar um limite. Não, por aí não pode ser. Então, tem que haver um castigo, entre aspas, que não é um castigo, é uma forma da criança entender. Naquele momento, não foi legal o seu comportamento. Mas também não adianta o tempo todo você pegar um ser muito pequeno, 4, 5, 6 anos de idade, estou falando dessa fase, e dizer, meu filho, vamos perceber, ou tentar entender o que se passa na sua cabeça. Ele não está entendendo. Nesse momento, você tem que dar um pequeno castigo, sim. Agora você vai um pouco para o teu quarto para pensar no que você fez, depois a gente conversa. Porque senão fica só uma coisa psicológica, que é você dizer para ele, meu filho, o que existe na tua cabeça que fez você ter esse comportamento? Não. Tem uma hora que você tem que dar um limite mesmo. Eu acredito nisso. A gente está no finalzinho do programa. Eu quero te fazer mais uma pergunta e a gente vai se deliciar com o poema que você vai ler, o trecho de um poema que você vai ler. Mas eu queria que você dissesse o seguinte, nas adversidades que você passa na sua vida, o que da sua educação, e aí não é educação só na infância, é educação na escola, nas suas viagens, educação em momentos de vida que você aprendeu algumas lições, nas adversidades, como é que você faz para superar? Eu te falei isso de alguma forma, mas primeiro eu não fico me lamuriando. Sabe aquela amiga ou aquela pessoa que você pergunta como é que você está? E diz assim, ai, estou tão mal, estou tão chateada com tudo isso que está acontecendo, estou com uma dorzinha aqui. Então, eu não faço isso. Você não fica lambendo ferida? Não, de jeito nenhum, tá? Então, eu acho que o outro não tem nada a ver com aquele teu momento difícil. Você pode se abrir com pessoas mais próximas, mas o que o outro tem a ver com aquele momento teu que está desesperado? Você pode trocar figurinhas, mas você tem que poder rir. Então, para mim, a melhor solução durante as adversidades é a capacidade de rir. Rir de você mesmo, rir nos programas humorísticos, quer dizer, uma qualidade que o brasileiro tem,
é que essas situações todas pavorosas que a gente está vivendo tem sempre uma charge muito criativa, que reverte e muda a coisa terrível que está acontecendo em algo que te faz sorrir. Esse sorriso é importante. Não é que você está endossando aquela imagem. Se alienando, né? Não, não é isso, mas te faz, de alguma forma, sorrir, né? Guardar essa preciosidade da gente, né? Do otimismo, de acreditar, de ter fé. E agora, para finalizar, eu queria que você lesse esse lindo poema do Manuel Bandeira. Tá, ok. E sair do ar. Por quê? Saiu? Tá aí. Não saiu, não. Eu ainda estou aí para vocês? Está, tô Por que te eu vendo. saí para mim? Ah, Deixa eu coisas botar. da internet. Deixa eu ver aqui. Será que é porque return to meeting? Pronto. Ah, voltei. Pronto. Eu vou ler Ele, aliás, era... Deixa eu explicar como é que era o relacionamento. Eu não sou sobrinha neta. O pai do meu pai, ou seja, o pai do meu pai era meu bisavô. Era primo irmão do Manuel. Tá? Então, eu sou prima... Nem sei em que grau, Dá aquele nó, né? Mas é o Sousa Bandeira que está lá. Então, tem um poema dele que eu amo, que eu acho lindo, chamado Testamento, que papai leu muitas vezes para a gente. Que eu descobri hoje, quando você me disse, você não quer ler alguma coisa do Manuel? O que não tenho e desejo é que melhor me enriquece. Tive uns dinheiros, perdi-os. Tive amores, esqueci-os. Mas no maior desespero rezei. Ganhei essa prece. Vi terras da minha terra, por outras terras andei, mas o que ficou marcado no meu olhar fatigado foram terras que inventei. Gosto muito de crianças, não tive um filho de meu. Um filho não foi de jeito, mas trago dentro do peito meu filho que não nasceu. Não faço versos de guerra, não faço porque não sei, mas num torpedo suicida darei de bom grado a vida na luta em que não lutei. Ui! É demais! Meu Deus, eu estou toda arrepiada. Silvia, Muito muito obrigada por essa entrevista maravilhosa. Foi uma delícia mergulhar no seu universo, ver tantas coisas que você passou. Parabéns pela sua história. Parabéns pela pessoa, pelo ser humano que você é. Você sabe disso, que eu te admiro muito. A recíproca é verdade, viu? Você é uma graça, Dani. Você é uma excelente entrevistadora, uma poeta incrível. Quem sabe na próxima eu leio um poema seu. Opa, tudo bem. Nossa, vai ser uma honra. Beijo grande. Beijo. Meu amor, fica com Deus. Beijo a todos. O nosso programa fica por aqui. Na segunda-feira que vem tem muito mais às 9h da noite. Educação, se você não se envolver, não cola. Dias de paz e até lá!